Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão presencial da audiência pública 13. Bom, para esta audiência pública, a mesa é composta aqui da minha direita para a esquerda pelo André Freire, Superintendência de Mediação, eu, Edifaldo, sou relator do processo, e o Odeni, que é o superintendente da SGH. A exemplo do que a gente faz em outros casos de audiência pública, é uma obrigação legal que a ANEEL tem, de qualquer ato nosso que afete interesse, a gente tem que colocar em audiência pública. No caso específico, o que tem diferente dos demais é que é uma audiência pública, a audiência pública começou há bastante tempo, ouvimos muito, fomos muito mais criticados. Eu acho que não teve nada que a gente fizesse naquela resolução anterior que tivesse qualquer tipo de elogio, e a gente também não está para elogio, mas fomos muito criticados, que significa que a gente teria que mudar alguma coisa. Foi um processo que, quando começou, o anterior, sequer eu era o relator, era o Sena. 2, 3 semanas depois que acabou o mandato dele, o processo foi distribuído para mim. Na semana seguinte, já colocamos em audiência pública porque era urgente. Se era da época do Sena, então é uma coisa que tem no mínimo 3 anos. Quando o Odeni assumiu a superintendência, eu falei para ele que a minha ideia era rever a resolução e fazer uma nova audiência pública. Levou mais tempo do que o que nós esperávamos, porque a SGH tem, quem é da área sabe, várias outras prioridades, mas agora chegou a vez. Encerramos a audiência pública anterior, estamos começando praticamente do zero, com uma resolução que é bem diferente do que se tinha antes. Portanto, como sempre, um objetivo importante, agora com uma resolução importante, mas no nosso entendimento na diretoria, bem mais simples do que era antes. Vamos ter uma apresentação técnica, vai ser feita pela engenheira Estefânia, o nome correto. Depois abre-se para quem se inscreveu para fazer a exposição, tem até 5 minutos, a Estefânia até 20 minutos. Por favor, Estefânia. Só avisar que essa sessão presencial também está sendo transmitida pela internet. Internet ou internet? Vou dar o play e aí você põe passando aqui, tá? Não tem mouse. Pode passar pelo mouse também. Tá aqui na minha mão. Tá? Vou dar o play então, isso é uma vontade. Se precisar de ajuda. Tá, obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou fazer um breve resumo da nossa proposta que está em audiência pública para aprimoramento das resoluções 3913 e 398, que estabelece procedimentos para a realização dos estudos de inventário hidrelétrico. Não está funcionando. Bom, a premissa principal dessa resolução que está em audiência pública é que o interessado tem que ter conhecimento do processo antes de solicitar um registro. Tendo conhecimento do processo, solicitando o registro, a ANEEL concede o registro ao primeiro interessado que apresentar garantia e alguns requisitos previstos na resolução. A partir do registro concedido, eu posso dar preferência para esse interessado elaborar o estudo. Com isso, considerando que esse interessado é o único que está desenvolvendo esses estudos, a resolução estabelece um prazo fixo e improrrogável, de acordo com a área de drenagem, previsto aqui no artigo 7º da resolução. Caso o interessado não entregue o estudo ou opte por desistir, essa garantia vai ser executada e o registro vai ser revogado. No caso da entrega, tem um período de análise da ANEEL e pode-se aprovar ou reprovar. No caso de aprovação dos estudos, devolve-se a garantia inteira, por completo, e disponibiliza os estudos para qualquer interessado estudarem os eixos. No caso de reprovação dos estudos, a resolução propõe 2 alternativas ao interessado.
No caso dele optar pela revogação do registro, em desistir de continuar do processo, a garantia é devolvida e existe a previsão de uma carência de 90 dias para novo pedido de registro por esse mesmo interessado. Então, abre-se uma janela, uma oportunidade para demais interessados poderem estudar esse RIO. No caso de optar por entregar os ajustes descritos na nota técnica de reprovação, vai ser concedido até metade do tempo inicialmente concedido. Tem esse prazo de entrega dos ajustes e, no momento da entrega, que é verificada a execução da garantia. Essa execução ela vai variar de acordo com o tempo que o interessado levou para apresentar os ajustes. A resolução propõe que até 15 dias não seja executada nada da garantia, considerado uma simples complementação de estudo, algo que foi resolvido rapidamente. E, a partir de 15 dias, tem um escalonamento maior que esse aqui desse gráfico, isso aqui é só uma ilustração, um escalonamento de como que será executada a garantia que está descrito na resolução. E essa garantia é executada até metade dela. Se levar metade do tempo inicial, metade da garantia vai ser executada. Aí tem o período de análise da ANEEL, e no caso de aprovação dos estudos, se devolve a garantia remanescente, disponibiliza os estudos para qualquer interessado, e no caso de reprovação desses estudos, revoga-se o registro, não tem mais essa opção de entregar ajustes, devolve-se a garantia remanescente, na mesma lógica da primeira revogação, e esses 90 dias de carência também seguindo a mesma lógica da primeira reprovação. Esse é o fluxo proposto na resolução, acredito que está bem simples, tentando refletir o que a gente propõe. Obrigada. Tão simples quanto isso. Bom, o Aldeni quer falar alguma coisa? Os princípios que a gente usou na elaboração dessa proposta, basicamente, são dois princípios, dois incentivos. O primeiro incentivo é o incentivo à eficiência. O incentivo é que o empreendedor, quando vai pedir o registro, ele tenha conhecimento prévio da dimensão do estudo que ele vai fazer. O segundo incentivo é o incentivo à concorrência. Uma vez que aquele empreendedor não conseguiu ter êxito no seu processo de elaboração do projeto, do estudo, abre-se a oportunidade de novos empreendedores. Tá certo? Então, quer dizer, e com isso a gente busca que os esforços sejam concentrados. Nós temos casos lá na SGH para o mesmo RIO, 5 empreendedores. Talvez sejam recursos que nós temos certeza que 4 deles serão reprovados, 4 deles serão preteridos para um único continuar, 4 deles terão jogado o seu dinheiro fora. Então a gente acredita que o empreendedor, concentrando seus esforços em menos estudos, mas com a certeza de que aquele estudo vai lhe render um benefício final, que é, no caso da identificação de aproveitamentos com potência menor que 30 megawatts, ele vai ter preferência lá na outorga. A gente acredita que ele, com isso, ele dê mais atenção e é presente para a agência melhores estudos. Tá certo? Então, basicamente, são 2 princípios que a gente tentou colocar e para dar garantia ao empreendedor de que os seus recursos vão ser bem empregados e vão ter o resultado final. Obrigado. Chamo, então, o primeiro inscrito, que é José Guilherme Nascimento, da Minas PCH. Guilherme, até 5 minutos. Posso dar play? Ok. Bom, boa tarde, senhor diretor, senhores superintendentes. Eu vou tentar ser bastante breve. A primeira questão aqui,
a primeira transparência minha aqui pode parecer meio estranha, mas eu achei que era importante, apesar de eu estar falando praticamente para a ANEEL, mas qualquer importância da área do ponto de vista de nós, empreendedores, e talvez até da sociedade, né? Quer dizer, praticamente é a única área da ANEEL que diretamente é indutora de investimentos, é a área responsável por estimular investidores, empreendedores a desenvolver estudos e projetos. E por isso mesmo ela é responsável por fornecer sinais a esses empreendedores, a esses investidores, sobre ações dos próximos anos, não apenas os próximos 2 anos, mas para os próximos 10 anos, tá certo? Quer dizer, o ciclo de vida desse negócio chamado geração de energia hidrelétrica, na melhor das hipóteses, é 10 anos, entre o inventário e essa usina estar em operação. E por conta disso também tem uma capacidade de contribuir decisivamente para as alternativas de suprimento de energia elétrica. E como é uma área que basicamente está afeta a engenharia, ela está sujeita também às discussões de caráter técnico, quer dizer, novas ferramentas, novas técnicas. Nos últimos 5 anos aí nós saímos praticamente de teodolito digital para perfilamento a laser, coisas que não existiam, ferramentas computacionais que não existiam, metodologias de cálculo que não existiam. Então é uma área que está sempre em evolução e eu acho que isso torna ela um pouco diferente aí das outras áreas da agência. Dr. Denir falou em princípios, a nossa intenção aqui, a nossa tentativa foi tentar analisar e tentar sugerir, contribuir do ponto de vista do que estava sendo colocado aí em análise, com alguns princípios, alguns desses, inclusive o doutor Denir citou, no sentido de tentar, eventualmente, sugerir alguma coisa que nos pareça mais interessante. A primeira questão e aí o doutor Denir citou, quer dizer, a questão da exclusividade. A doutora Stefânia falou, olha, nós vamos ter apenas a partir do registro nós vamos ter apenas autorizado a fazer, apenas um interessado a fazer o inventário. Aí eu sou obrigado a mais ou menos recuperar alguma coisa que existiu lá atrás, tá certo? Quer dizer, o DENAI emitia autorizações para estudos e projetos e garantia exclusividade. Regis, que está por aí, lembra disso, tá certo? E logo na criação da ANEEL, e isso foi parte do contexto da 393, se recuperar esse histórico lá, o processo original vai se ver isso. Nós tivemos, a ANEEL teve um problema que foi uma única empresa pedindo 180 pedidos de autorização para estudos, basicamente bloqueando uma concentração muito grande de pontos e cursos d'água. Por conta disso, nas discussões se decidiu que não, olha, esse negócio de ter uma exclusividade pode ser muito perigoso, né? A própria ANEEL, na 412, teve uma solução para isso, que é uma janela de tempo curto, que de alguma forma garante a transparência e a publicidade para a questão e que permite que, se tiver por acaso algum outro interessado, ele consiga se habilitar para aquela questão. Por que isso é relativamente importante? Porque, na verdade, os empreendedores não começam o estudo no pedido de registro. Antes de pedir o registro, a maioria dos empreendedores faz um perfil do rio, faz os estudos hidrológicos, gasta uma energia antes até de entrar para saber se o inventário vai ser realizado ou não. E aí você permitir que apenas um pedindo o registro ganhe a exclusividade, você vai ter outro possível interessado que vai se frustrar por conta disso. E eu acho que a garantia de eventualmente você ter 2, eu concordo, doutor Denir, que eventualmente você está jogando recursos fora, a otimização talvez fosse muito melhor, mas eu acho que tem 2 questões que são sempre importantes. Uma é ter um segundo estudo, garante contestabilidade, tá certo? Você de alguma forma tem um instrumento, se esse segundo estudo for entregue, para fazer isso. E o segundo, que foi citado pelo próprio doutor Denir, isso não é apenas um processo de estudos de inventário, é um processo que pode culminar na exclusividade também para exploração de um aproveitamento, de uma PCH, de um aproveitamento de 1/50. Então, apesar da competição na proposta estar lá na desistência, eu acho que era importante ela estar no começo, porque o começo garante que essa competição também se estenda às autorizações.
Aí, quer dizer, o outro lado, né? Pô, a exclusividade do registro permite que a SGH se concentre em apenas um estudo, que é exatamente o critério, quer dizer, a eficiência. Assim nós vamos ser mais eficientes. A sugestão aqui é, sem inventar nada, usar exatamente o que está previsto na 412 também. Quer dizer, após uma janela, o inventário que for protocolado primeiro passa a ter essa exclusividade. E aí, para isso, teria que se recuperar uma questão que é a possibilidade de um aceite mais firme, como está previsto na 412, quer dizer, de um aceite não meramente um checklist, mas de uma pré-análise de disciplinas importantes aos estudos de inventário, né? A outra questão é a resolução prevê exclusivamente a modalidade de conta calção na Caixa Econômica Federal. Aí a gente tem alguns comentários sobre isso. Uma é a definição de uma única instituição para emissão de garantia, que você acabou, falou assim, olha, só quem emite garantia para esse processo é Caixa Econômica Federal, que eu acho que eventualmente possa ter até algum problema. O segundo a 8666, no seu parágrafo 1º do artigo 56, define para licitações em geral, para concessões, processo licitatório de serviço público em geral, as garantias possíveis, que são essas: calção em dinheiro ou título da dívida pública, seguro, garantia e fiança bancária. Se não bastasse esse daí, o próprio manual de inscrição e aporte de garantias, por exemplo, do leilão 2012, também, só para citar o que pode ser via e-mail, prevê essas mesmas garantias. Então, a gente entende que simplesmente a calção em conta da Caixa Econômica está bastante restritiva. A outra questão uma definição que tem lá, que é a questão de reapresentar, ter 15 dias para reapresentar os estudos sem a execução de garantia. 15 dias, no caso de inventário, é um prazo extremamente curto, tá certo? Eu não preciso falar para a própria equipe da agência, tem inventários com 26 volumes, tá certo? Cada volume com 1.500 páginas. Eu vou gastar 15 dias para imprimir e encadernar, tá certo? Sem não precisar mexer em nada, porque não só o volume de páginas é muito grande, como eu tenho impressões especiais em formatos diferentes. Então, 15 dias parece-nos um prazo muito pequeno. A sugestão nossa, até naquele desenho que a doutora Estefânia mostrou, até 20% do tempo você não executaria a garantia. Depois disso, inclusive, você poderia executar numa velocidade muito mais rápida que o que está previsto na resolução. Eu acho que isso permite. E em outras questões que a gente julga importante colocar a necessidade, quer dizer, a SGH tem sempre nos franqueado a possibilidade de discussão, mas a possibilidade de discussões técnicas sobre, por exemplo, pendências em estudos e projetos. Isso é uma coisa que evolui muito. A equipe da área é extremamente capacitada em algumas disciplinas aí, muito acima da média do mercado, inclusive, é a questão de topografia. Então, o debate é uma questão importante. A questão da recuperação do aceite como uma etapa firme, como uma etapa decisiva. A gente acha que tem aí a necessidade de uma sinalização de um prazo máximo de análise. A gente está citando aí como exemplo a portaria interministerial 419, que define, olha, tendo tal situação, eu pedindo, essa é aquela para licenciamento ambiental, então você entrega, eu aceitando, eu posso pedir complementação, se eu pedir complementação o tempo susta, mas eu vou responder a você no máximo num tempo tal. A gente acha que isso é importante até para dar uma previsibilidade para o empreendedor que continua, muitas vezes entrega o inventário aqui, mas continua. E a gente também imagina que tem a necessidade de disposições transitórias para atingir os inventários em análise e em desenvolvimento que hoje estão na agência para compatibilizar as duas regras. Bom, basicamente é isso, eu agradeço. Eu tirei o relógio daqui, eu não sei se eu passei ou não. Passou bastante, apesar de você dito que ia ser muito breve. Passou 4 minutos. Mas o próximo é o Pigato, Ricardo Pigato, da Abragel. Na realidade, só tem vocês dois inscritos, por isso que eu não liguei para o tempo. Então, o Pigato também, se quiser, e não for ultrapassar, pode utilizar 10 minutos. Até 10 minutos. A doutora Estefânia usou só 5 e sobrou 15, então eu queria pedir os 15. Não, já estou lhe dando mais 5. Né? Acho que tem mais um inscrito que é CPFL. Depois eu vou abrir para quem não está na lista. Não precisa ser só a CPFL, não precisa nem se inscrever lá, é só
Passar para frente, isso aqui? Tá ok. Ok, obrigado. Obrigado. Componentes da mesa, boa tarde. Funcionários da ANEEL, senhoras e senhores. A Abragel vai passar rapidamente, conforme determina a regra, as suas sugestões, e temos também o tempo regulamentar até quinta-feira que vem para apresentarmos as nossas sugestões formais dentro do processo. Cabe, sem dúvida, doutor Adenir, doutor Divaldo, historicamente, por conhecerem todo o processo da Audiência Pública 42 e antes, que houve um avanço significativo nessa nova visão, dessa nova forma de pensar a apresentação dos inventários. Sem dúvida, é louvável, a gente está bem... Acredito que seja muito mais fácil e muito mais rápido nós chegarmos ao consenso para esta nova resolução do que era no passado. Então, cabe a nós aqui os parabéns e o reconhecimento pelos esforços da ANEEL nesta nova resolução. Claro que, nesta avaliação que fazemos, nós temos algumas sugestões que, na nossa interpretação, algumas já apresentadas pelo Guilherme, e como fazemos parte da mesma entidade, consensamos algumas posições. Nem todas, mas consensamos algumas posições que já foram apresentadas por ele, provavelmente, ou certamente eu vou repetir. Mas a gente vai falar também sobre necessidade de regularização, de alteração na prática de garantias. Temos sugestão para a sistemática de concessão do registro ativo aos agentes, que é aquela questão dos 60 dias, né? E também temos uma sugestão de criação do critério de seleção, que seria o primeiro que entregar, de acordo com a 412. Basicamente, esse é o coração das alterações que a gente pretende propor na ANEEL. Esse é eu depois vou apresentar um por um, esse é um relato, eu não sei se eu boto os óculos e leio lá, vou ler aqui de óculos. Propiciar a etapa de desenvolvimento dos inventários, que credenciem a apresentação de mais um estudo. Isso é importante. O Guilherme colocou muito bem, a gente entende que deva ser feito, mas eu vou exemplificar um pouquinho mais. Modificar a modalidade de aporte de garantias, inserir dispositivos que concedam a prorrogação dos estudos, porque na resolução, na proposta, está improrrogável, porque existem externalidades que podem provocar esse atraso, e não podemos deixar de levar em consideração porque não são fatos do príncipe. Às vezes é FUNAI, FAM e essas coisas aradas todas que massacram a gente no dia a dia. Possibilitar a inclusão de agentes na titularidade do mesmo processo. Às vezes acontece a composição de empresas, transferência de empresas, venda de ativos, e isso tudo é necessário que se permita a inclusão de agentes ou substituição na titularidade dos processos. Permitir a critério do interessado que durante... Veja bem, que a critério do interessado, que durante a fase de envolvimento do inventário, possa ocorrer reuniões de discussões prévias para que sejam definidos alguns parâmetros, premissas, critérios essenciais, para que depois isso não passe lá para o final. Vou detalhar um pouquinho mais isso à frente. A criação de uma etapa de defesa técnica dos inventários. Eventualmente, a gente entende que a razão nem sempre está de um lado só, né? Então, que a gente tenha a oportunidade, antes de sermos declarados reprovados, que a gente tenha a oportunidade de apresentar uma contestação, uma defesa técnica sobre eventuais inconformidades. E também uma grande preocupação nossa é que com a transição desta resolução, ela não é uma transição, na nossa interpretação, muito simples. Quer dizer, poderá ser simples, mas envolve muitos processos que estão aí. Com relação ao credenciamento, a habilitação, a possibilidade de mais de um agente participar. Doutor Adenir, a gente viu como esse grande avanço de quem fizer o primeiro registro ter a exclusividade da evolução até a sua devolução ou não do inventário. Entretanto, muito bem colocado pelo Guilherme, eu não conhecia aquele número de 180, a gente entende que isso pode acontecer. Então, ao permitir que mais de um agente faça um registro num determinado período, isso seria muito saudável. Até porque cabe aos agentes a decisão de investir ou não, né? E o mercado se conhece e sabe daqueles que poderão ou que levarão à frente os seus investimentos sem, contudo, que haja qualquer processo especulativo. Tivemos uma reunião recente com o doutor Adenir e o doutor Nelson, em que nós demonstramos que representamos mais de 75% das PCHs em operação e geração no Brasil, e de quase a grande maioria dos processos de inventários e projetos básicos. Então é um grupo que quando se manifesta em cima de um histórico de sucesso.
Ao abrir a possibilidade de receber mais de um inventário para o mesmo rio, o ANEEL vai contribuir para o interesse público à medida que pode evitar atrasos na aprovação de outros inventários. Se o primeiro inventário não passar, como bem colocado antes, por um crivo, por um aceite mais técnico, como é o da 412, o processo passa a ser devolvido e já se chama o segundo. Não se reabre prazo com isto. Então tem esta vantagem. Se executa a garantia do sujeito e já chama o segundo colocado, se houver, né? A possibilidade de mais de um agente se credenciar para elaborar é saudável, porque, de alguma forma, o sujeito vai ter, sabendo que tem um segundo lá, com o registro dentro desse prazo de 60 dias, eu não tenho dúvida que ele já se esmera para fazer um bom inventário diante dos critérios atuais da ANEEL. Mas ele tendo uma pressão, um bafo, ele vai certamente caprichar muito mais e o grande beneficiário disso vai ser a ANEEL e, por consequência, o Brasil. A síntese da nossa proposta é que o rito seja basicamente o da 412. Na discussão dessa resolução, discutimos muito sobre esse procedimento e chegamos à conclusão, para que a ANEEL não se desgaste, não perca, como disse o doutor Adenir, em 5 inventários para análise, 4 vão perder, apenas um é analisado. Apenas um é analisado. Eu acredito que não tenha havido, desde a promulgação da 412, da publicação, nenhuma disputa maior dentro da 412 que possa ter provocado uma interferência maior da ANEEL, ou seja, basicamente quem apresenta primeiro, os outros não contestam mais, até em função do perfil dos próprios agentes que apresentam seus projetos. Nós temos certeza que nos inventários vai se dar a mesma coisa e a ANEEL vai analisar um inventário só, certamente com qualidade, e haverá a possibilidade de que outros apresentem sem que um chegue lá com um grande capital, com um grande cacife financeiro e registre uma grande parte dos rios brasileiros. E fique aí, até porque não está previsto que, no caso de ele ser reprovado, ele venha até a sua garantia executada. Assegurar aos agentes registrados a possibilidade de manifestar sua desistência em um prazo determinado. Isso é importante. Se cadastraram, se habilitaram 2, 3 ou 4 e viram quem são os players lá, eles poderão, dentro de um determinado período a ser determinado pela ANEEL, que eles possam desistir, tal como está na 412, sem terem as suas garantias executadas, né? Certamente não precisam executar os inventários, desistem, vêm os players, os concorrentes que estão ali e têm a oportunidade de desistir diante de um empreendedor que apresente seu inventário primeiro e tenha o direito da exclusividade. Qual é a justificativa? Isso já falei aqui sobre a síntese de um ou mais agentes. Nós vamos aprofundar isso no processo das sugestões que são apresentadas no padrão das contribuições das audiências públicas. Agora, sobre garantia de registro. Passamos por essa mesma discussão na 412 e tivemos que a ANEEL acabou seguindo a legislação em vigor. A Minas PCH apresentou o artigo 1º parágrafo 1º, não lembro qual é o artigo, da 8666. Eu acho que é improvável que possamos fugir disto, a não ser que a SGH, a ANEEL, já tenha um parecer contrário que não deva seguir esta regra, mas aparentemente deva ser seguida, ou seja, aceitar-se outros tipos de conta-caução que não apenas o depósito na Caixa Federal. A prorrogação dos prazos de elaboração dos estudos. Vou passar rapidamente aqui. Existem situações que a gente tem que pedir a prorrogação. APPs, APAs, RPPNs, parques, terras indígenas, quilombola, sítios arqueológicos. Nós tivemos uma mudança de legislação agora em 2011 para nos obrigar a fazer estudos de componente indígena que não tinha em projetos anteriores. Pode ser que outras coisas surjam no meio desse caminho e que ultrapassem a nossa capacidade de previsibilidade nisso. Então, há que se deixar uma proposta de prorrogação de prazo. E depois cabe, naturalmente, à ANEEL, diante das justificativas, aceitar ou não. É facultado à ANEEL aceitá-las ou não. Outras proposições. Já falamos de uma forma rápida, a inclusão de titularidade de outros empreendedores no processo, ou tampouco, até também o repasse disso para terceiros, o agrupamento de outras empresas dentro da mesma titularidade. A discussão prévia dos inventários de desenvolvimento, ela é necessária. Ela é necessária e vai economizar tempo, paciência e discussões, porque às vezes numa reunião pode-se dirimir uma série de dúvidas e a ANEEL vai estabelecer os seus parâmetros e premissas e critérios essenciais a serem considerados. E com isso não cabe mais, lavra-se uma ata, determina-se o que deva ser feito
e nem não cabe mais ao empreendedor querer fugir disso. E certamente nesta reunião, se esses critérios, porventura, puderem ser discutidos e acordados, que eles sejam. E a partir de então, passa-se a executar um inventário sem processo de tentativa e erro. E a defesa técnica do inventário em análise, aquilo que eu já falei anteriormente. Nem sempre a razão está de um lado só. Claro que nesse momento, quando chegarmos à defesa técnica do inventário, é porque algum problema houve, né, a da devolução. Mas que antes dessa devolução seja dado o direito ao empreendedor se posicionar com esta eventual inconformidade que impeça a aprovação. Agora, as disposições finais e transitórias. Isso é importantíssimo. São 384 processos de inventários tramitando hoje aqui. 236 em análise, 148 em desenvolvimento. Temos que tomar muito cuidado, e na nossa sugestão até o dia 28, nós vamos ter muita atenção nessa regra de transição. Estamos discutindo para que haja um consenso dentro da nossa associação, mas o importante é que essa nova proposta prime pela manutenção da estabilidade regulatória na transição de regras. Nós temos que tomar muito cuidado e não atingir, não atacar direitos já obtidos pelas regras anteriores. A síntese da proposição da ANEEL é que, claro, que se preserve e que soube já desde ontem, mas hoje o doutor Denis também, que nos comunicou da circular de inventários que está sendo distribuído para que aqueles que têm os inventários, processos aqui, tenham um ano, doutor Denis, é isso, né? Que tem um ano para fazer seus ajustes e adequar as regras da ANEEL. Então, que a gente peça que nesse período de um ano possa haver essa discussão prévia e também, se for possível, uma defesa técnica prévia à devolução do inventário por uma reprovação. Esse era o que eu tinha para considerar. Passei apenas 7 minutos. Eu agradeço a oportunidade. Ok. O representante da CPFL, que não estava inscrito lá, você só tem que dizer o nome aqui na frente e a que a instituição pertence, que é para ser anotado. Fernando Elias. Deixa eu primeiro colocar o reloginho aqui no tampão aqui. Bom, então, só para cumprir o rito aí, é Fernando Elias, da CPFL Renováveis. Tá? Bom, boa tarde, senhor diretor, boa tarde, senhores superintendentes, boa tarde a todos aqui presentes. Vou ser bastante breve na apresentação, até mesmo porque todos os temas que a gente trouxe aqui como preocupação já foram muito bem apresentados, tanto pelo Dr. José Guilherme quanto o Dr. Pigato. Então, vou ser bastante breve. Bom, o primeiro tema deles que eu trago é exatamente essa questão de se permitir mais de um registro ativo nessa primeira fase. Bom, entendemos que da maneira que está proposta a minuta, essa questão do primeiro quer dizer, tiver o registro e seguir de forma exclusiva durante todo o processo, ele pode induzir a um movimento de mercado que pode se caracterizar como uma reserva, dependendo do perfil do agente que estiver executando. Ou seja, se for um agente com um perfil mais especulador, a gente entende que os mecanismos previstos hoje na minuta, apesar de tentar mitigar, não consegue eliminar de toda forma. Quer dizer, o fato de você prever garantias e o fato de você trabalhar com prazos, de certa forma, improrrogáveis, pode até mitigar, mas não elimina. Então, essa questão de você permitir mais de um agente poder obter o registro ativo, e aí trazer de novo, conforme já foi explanado aqui, o rito da 412, a gente acredita que é a melhor maneira de você induzir essa competição e trazer um estudo que está mais alinhado aí com a questão do aproveitamento ótimo. Tá? É óbvio que na análise de critério de aceite não vai se estudar o estudo de uma maneira completa, mas pelo menos vai se analisar as principais disciplinas aí que definem a questão do aproveitamento. Bom, o segundo ponto, eu aproveitei até aqui o fluxograma da nota técnica, que por sinal foi muito bem elaborada, para trazer o que já foi também exposto aqui anteriormente, a questão de se definir
uma etapa intermediária entre o registro e a entrega do estudo, justamente para se alinhar as premissas básicas do estudo em si. E, além disso, trazer durante depois de entregue também, trazer uma possibilidade de uma defesa técnica do estudo apresentado, justamente para evitar aquela questão de você ser reprovado e sem ao menos ter a oportunidade de repente esclarecer um ponto que seria de fácil esclarecimento, fácil e rápido esclarecimento. Bom, entendemos que isso pode trazer alguma mora no processo, principalmente aqui entre o registro e a entrega, mas sem dúvida nenhuma a gente otimiza também essa parte da análise pela SGH. Então isso está em linha exatamente com um dos princípios, que é ter mais estudos aprovados e uma maior disponibilidade de aproveitamentos hidrelétricos viáveis. Bom, basicamente são esses dois pontos principais que a gente traz aqui, em linha já com o que foi exposto, e algumas demais considerações, que é ampliar o alcance do artigo 5º proposto na minuta, de forma que se inclua a questão de poder incluir novos interessados no processo, ao invés de simplesmente poder alterar a titularidade, ou seja, ampliar o escopo desse entendimento do artigo. Não só alterar, mas também incluir novos interessados. Além disso, como já foi também exposto, permitir outras modalidades de aporte de garantia financeira e aprimorar os mecanismos aí de transição dos processos que estão hoje sob a luz da Resolução 393 de 98. Bom, era isso. Muito obrigado. Bom, esses três eram os únicos inscritos. Alguém tem ainda algum interesse ou alguma coisa nova para falar? Ainda há tempo. Pelo jeito, não. Da vez passada nós tivemos mais de 30 inscritos na resolução anterior. Significa que, pelo menos isso foi um aprimoramento. Eu anotei aqui algumas coisas, claro que depois no decorrer da análise das contribuições, a própria área técnica vai poder se manifestar sobre os diversos pontos. Acho que algumas coisas importantes. Por exemplo, ter mais de um participando. Um dos grandes questionamentos feitos aqui à ANEEL na área de outorga é o tempo que se leva para se aprovar ou para se decidir aprovando ou não sobre um estudo. Tempo muito longo, tem casos aqui de 5, 6 anos, até mais. O objetivo do TC1 é dar mais, ter um só é dar celeridade, entendeu? Eu, por exemplo, não estou na SGH, mas pelo tempo que estou aqui na ANEEL, se for avaliar se a disputa é entre 3 ou 4, se está levando a aprimoramento e comparar isso com o tempo que se leva, eu dizia que é melhor ter um só e desprezar o aprimoramento e seguir mais rápido. Claro que isso é uma opinião minha, a gente tem que avaliar, porque todas as ponderações são importantes, mas a gente entende que dá mais celeridade ter um só, sem contar a economia, né? Mas se alguém consegue provar que ter um sempre no encalço gera uma disputa e isso pode aprimorar, a gente muda. Mas seria uma mudança muito relevante nessa norma que está sendo feita aqui agora, que a premissa básica dela é a celeridade em ter um só. Entendeu? E eu diria que hoje, quem aprendeu a fazer, aprendeu, sabe fazer, não se aprimora mais nada. Ninguém vai se arriscar a entrar aí sem saber fazer. Portanto, o aprimoramento que se teria com a disputa, eu acho que já pode, é quase que desprezível. Pois não, Pegado? É possível fazer uma manifestação, doutor? Se for rápido. É rapidíssimo. Só vai ter um. Isso aqui é importante. Eu vi, você falou que mesmo agora só um está sendo avaliado. Vai ter mais um, sempre vai ter só um. Por quê? Se vocês conseguirem mostrar, eu estou explicando a razão de ser assim, entendeu? É claro que se um só pode gerar reserva de mercado, isso é fácil resolver. O pai da CPFL até disse, é só aumentar o valor da garantia. Não é 1 milhão, mas se for 1 milhão, ninguém vai fazer uma reserva de 180 e aportar aqui 180 milhões. Você tem que depositar a garantia. Antes, na época da ANEEL, não tinha garantia, né? Era livre, como é hoje aqui entre a gente. Mas é um argumento forte, muito mais forte do que 2, 3 leva a aprimoramento, a possibilidade de reserva de mercado. Mas é fácil resolver. Ninguém pode ter mais do que 2 enquanto não for aprovado ou reprovado 1. Tem várias maneiras de resolver esse problema. Mas esse sim é um argumento forte. Quanto à caução, isso também para a gente foi
É complicado, porque hoje tem tantas possibilidades de garantia, por que essa? Eu vou dar um exemplo de agora, bem recente. A garantia para não ser executada. Agora tivemos que executar a garantia grande, de quase 90 milhões de uma empresa. É seguro garantia. A gente descobriu agora com a empresa do seguro garantia que o seguro garantia não se prestava muito para aquilo que a gente quer. Aí tem que comprovar o sinistro. Cadê isso? Vai demorar 6 a 8 meses depois de que iniciou o processo de execução, se é que a gente vai conseguir executar, para comprovar. Nós nunca tínhamos executado uma garantia que tinha sido aportada sob a forma de seguro garantia. Mas pode ser um processo de aprendizado. E a SGH mostrou alguns outros casos que está tendo de dificuldade de aportar. Mas isso eu acho que se resolve, entendeu? Se os argumentos que vocês apresentaram são fortes, isso eu acho que é uma coisa mais simples de resolver. Só um falou, foi o Guilherme, porque foi dado só 15 dias para reapresentação sem execução de garantia. Hoje, boa parte dos casos que chega até a diretoria, o cara pede um prazo muito curto para aprimorar. Se me desse mais 30 dias, eu entregava tudo já resolvido. É disso que se trata. É daquele caso que o cara dizendo, olha, se você me der mais 15, 20 dias, a gente resolve sem nada. É por isso os 15 dias. Talvez não tenha ficado muito bem explicado, mas é para esses casos, não é para reapresentar. Você falou que são quantas páginas? 10 mil páginas? Sei quantos volumes? Não é para esse caso, não. Nós temos um inventário que está na CGH que tem 26 volumes, certo? Se for para mudar os 27 volumes, certamente não vão ser 15 dias, esse cara não teria nem prazo, né? É para que, faltou só entregar. Se precisar, vamos imaginar, sem querer, vamos imaginar que não é para mudar os 26 volumes, mas vamos imaginar que exista um determinado erro lá que eu precise rever páginas nesses 26 volumes. Hoje em dia, o que a gente faz quando tem uma situação dessa é trocar os volumes inteiros, certo? Até porque é uma facilidade para a agência receber um conjunto completo íntegro, né? Eu não vou lá na área, em qualquer uma das áreas, abro um volume, tiro uma página e ponho outra. Ok, mas aquilo é para casos em que pode ser resolvido em 15 dias. Se tiver algum caso que não pode ser resolvido, não vai ser tratado dessa maneira. Aí inclui-se na regra geral. Abrimos quase um debate. Fala, Pérez. Peraí, não está funcionando. É que o termo lá está reapresentação, né? Complementar um pedaço, alguma coisa, é rápido. Agora, Ok. reapresentar... A transição, eu vi que alguns preocupados com a preocupação com a... Acho que a regra está clara, ela vai se aplicar só de agora em diante. Por isso que eu não entendi a preocupação com a instabilidade regulatória na transição. O que tem lá é quem... reapresentando, como é que é? A condição em que entra na regra nova. Hein? Quem pedir prorrogação de prazo. Quem pedir prorrogação de prazo, aí entraria na regra nova. Mas só nessa situação, o resto que já está aí vai ser avaliado pela regra atual. Ninguém vai pedir para aportar a garantia, exceto naquele caso que está lá. Mas o Pigatos que vai detalhar isso na apresentação por escrito e a gente analisa com o maior prazer. Mas nesse caso também, quando tem concorrência e um pede prorrogação de prazo e o outro não, aí fica um na regra nova e um na regra antiga. E isso eu acho que tinha que ter uma atenção, que a gente já teve casos assim, outras Ok. mudanças. Ok. O Denis quer falar mais alguma coisa? Sobre esses processos que estão hoje em análise e estão em elaboração, processos com aceite e com registro, nós recentemente, na segunda-feira, começamos a mandar um ofício a todos os interessados, identificando quais foram as principais imperfeições que nós encontramos nos estudos que analisamos nos anos de 2011 e 2012, confrontando com o que diz o manual de inventário e elencando ali o porquê que aquela imperfeição não poderia ser aceita. E o que nós fizemos foi
permitir aos projetistas, aos interessados, que retirassem os seus estudos e reapresentassem esses estudos em até 1 ano, sem prejuízo do aceite. Tá certo? Quer dizer, a gente espera que com isso a gente consiga corrigir essas pequenas imperfeições e aprovar a grande maioria desses estudos que hoje estão aí, que apresentam pequenas imperfeições que no passado não era permitido a sua aprovação. Com isso, a gente acha que a transição está parcialmente resolvida e podemos nos focar em outros aspectos. Nós não sabíamos na diretoria nem que tinha tido essa colher de chá. Entendeu? Isso já resolve grande parte do aliás, isso já foi feito? E, de uma maneira, não fomos nós que pedimos iniciativa, a meu ver, de uma maneira bastante adequada. Ok, eu diria que se... não que queira limitar os questionamentos feitos em audiência pública, mas se forem esses ou desse tipo, eu, do meu lado, eu fico bastante satisfeito, porque isso é uma coisa que não teria assim, grande divergência entre o que vocês destacam e o que a gente pode fazer ou acatar, e o que é bom é que isso pode ser resolvido rapidamente. Acho que logo depois encerra quinta-feira, né, para documentos. Vai depender muito da SGH, mas eu espero que o DENI... Eu gosto sempre de ter uma previsão. Final de abril e meados de maio a gente já resolve essa parada. A encomenda que a gente tem na diretoria é que faça essa análise das contribuições o mais rápido possível, uma vez que está fechado. Saiu um despacho do diretor-geral fechando ou impossibilitando a concessão de registro para novos inventários. Então, só após a complementação dessas análises é que reabre o inventário. Então, nosso compromisso é fazer isso o mais rápido. É claro que depende muito da quantidade de contribuições. Corroborando aqui com a visão do Edivaldo, sendo essas contribuições, nós já conhecemos, já tivemos uma reunião prévia com a Abragel, onde fomos apresentadas essas dúvidas, essas contribuições. Já estamos pensando nela, mas vamos enfrentá-las na análise dessas contribuições. Eu espero que rapidamente a gente consiga já levar para a diretoria para apreciação. Mas se eu tentasse arrancar um prazo aqui, eu não consegui, né? Então, é porque depende, você sabe que depende da quantidade de contribuições, né, Edivaldo? É verdade. Ok, um abraço a todos, obrigado pela presença.